Bom, oitavo ano, aqui o professor Valdivino, vamos dando sequência às nossas aulas de geometria, tá? Terceiro bimestre. A aula de hoje é sobre posições relativas entre reta e circunferência. Nós vamos estudar 3 casos diferentes, beleza? Então vamos lá para nossas aulas de hoje. Mas antes eu quero pedir para vocês o seguinte, gente, faça as atividades. Tem pouquíssimos alunos me devolvendo as atividades feitas. São essas atividades que vai manter a presença de vocês e também uma nota para vocês no final do bimestre, beleza? E eu sempre fico aguardando. Todo dia eu olho na plataforma várias vezes para ver se tem algum anjinho que resolveu fazer. Só que tá difícil, eu não sei o que está acontecendo, porque vocês não tá tendo mais prova. Essa semana só tá tendo conteúdo mesmo. Então faça, não deixa de fazer as atividades, beleza? Faça as atividades minhas e dos demais professores. Monta seu plano de estudo, tudo bem? Porque quando voltarmos presencial, eu não vou ficar voltando nisso que eu já fiz nas videoaulas, não. Eu vou dar sequência dali para frente, senão o ano nós não termina nunca. Beleza? E as aulas nossas já vêm, vocês já sabem o meio, já sabem o caminho. Todos vocês já sabem, gente. Então, como é que estuda online e envia as atividades, ok? Eu fico só no aguardo. Então, vamos para a nossa aula de hoje. Bom, oitavo ano, então vamos começar. A nossa aula de hoje é falando das posições relativas entre reta e uma circunferência. Pessoal, esse conteúdo que você está vendo aqui hoje comigo, quando você estiver lá no terceiro ano, o nome da geometria é geometria analítica. Aqui vocês vão ver só a teoria, tá? Teoria demonstrando no visual. Mas quando você estiver lá no terceiro ano, vocês vão fazer um cálculo. Gente, isso, professor, quando eu tiver no terceiro ano, tem muitas águas rolando. Tem mesmo. Que vocês não lembram nem o que vocês fizeram ontem, nem quanto mais daqui a tantos anos, mas vocês vão lembrar. Vocês vão falar, cara, eu vi essa matéria em algum momento do meu período acadêmico com o professor. Por isso é a base. Se você gravar, entender bem isso que eu vou falar aqui, quando você estiver lá no terceiro ano, eu tenho certeza que vocês não vão penar. Os meus alunos do terceiro ano estão sofrendo um pouquinho, porque eles ficaram migrando de escola para escola, e aí o que aconteceu? Muitos disseram que nem tinha visto essa matéria no oitavo ano. Então, vamos dar valor a esse momento, que cada série nós temos o nosso momento. Então, nós temos que valorizar este momento, porque essa matéria vai te servir muito lá na frente. Beleza? Então, vamos lá. Pessoal, é o seguinte, a primeira aqui diz assim, ó, posições relativas entre reta e uma circunferência. Bom, você sabe o que é uma reta. Reta, ela não tem começo e não tem fim, certo? E você sabe o que é uma circunferência. É uma figura redonda. Então, vamos lá. Ó. São 3 casos que nós vamos entender entre reta e circunferência. O primeiro caso é o caso secante. O que significa a palavra secante? Secante, uma reta se diz secante a uma circunferência quando ela corta a circunferência em 2 pontos distintos. Só isso. A palavra secante. Secante é a reta, tá, pessoal? Secante é a reta. Ela vai cortar a circunferência em 2 pontos. Olha ela aqui, ó. Bem aqui, ó. Onde é que ela cortou? Ela pode cortar na horizontal, pode cortar na vertical, pode cortar em qualquer lugar na circunferência. Mas aonde que ela passar na circunferência, ela vai cortar em 2 pontos. Pessoal, os pontos nós já estudamos. Ele recebe letra maiúscula, A e B. A reta é representada por letra minúscula. E a circunferência eu representei por esse Y de cabeça para baixo. Escrevi até o nome dele aqui, ó, que é chamado de lambda. Ele, com V para cima, é chamado de Y. Com V para baixo, é chamado de lambda, tá? É uma letra grega, na verdade. Pessoal, então veja que a circunferência ela cortou acima do centro. Ou a circunferência não, a reta ela cortou a circunferência acima do centro. Porque, ó, da linha da circunferência até o meio dela, isso aqui eu tenho que é o nome raio. Vocês já estudaram isso. E aonde a reta passar, pessoal, ela vai formar um ângulo de 90 graus entre o raio e a reta. Beleza? Professor, eu poderia cortar aqui embaixo? Poderia, você poderia cortar aqui embaixo. Aí o raio ia sair de... Você poderia cortar aqui na lateral, aí o raio ia sair daqui, ó. Você poderia ter cortado também no outro lateral, o raio ia sair daqui, ó. Porque, gente, eu sempre represento meus alunos o raio na vertical ou na vertical. Então, aqui, ó, você tem um raio aqui, ele vai da linha até o centro.
O mesmo tem daqui até o centro, mas o raio ele está em vários momentos aqui na circunferência. Tudo isso aqui é raio, ó. Tudo isso é raio. Eu tenho infinitos raios aqui dentro. Mas eu preciso de demonstrar todos? Não, porque todos os raios são iguais. Beleza? E de uma linha a outra da circunferência, de um lado a outro da circunferência, é chamado diâmetro. Todo é o diâmetro, mas eu só quero o raio. Mas vamos esquecer a palavra diâmetro e vamos lembrar sempre do raio, tá? Porque tudo aqui nós vamos trabalhar o raio. Bom, pessoal, o que é que eu quero dizer para você? Você conhece esse símbolo aqui, né? Isso aqui é chamado de intersecção. Você já estudou conjuntos. E lá eles falam muito de intersecções de conjunto. Então, veja, intersecção é onde ela corta, onde que ela corta tanto a reta, onde que a reta corta a circunferência ao mesmo tempo. Então, a reta S, ela intersecta a circunferência. Óbvio que ela intersecta a reta S, ela intersecta a circunferência em dois pontos. Quem são esses pontos? A e B. E D significa distância. D é a distância do centro até a reta S. D significa a distância do centro até a reta S. Não é até a linha da circunferência, não. Vamos entender o que está escrito. D é a distância do centro, essa bolinha ao centro, até a S. E S é a reta. Beleza? O que é que eu quero mostrar para vocês? Que o meu raio, que a distância ela é menor que o raio. Óbvio, né, pessoal? Se daqui até aqui ela é toda essa distância, ele é o raio, ó, daqui até aqui ele é o raio. Ó. E a distância é exatamente esse pedacinho aqui, ó. Aqui é a minha distância. E ela toda é o raio. Então eu posso dizer que a distância ela é menor do que o raio. É visível, você consegue enxergar isso. Aí eu coloquei algumas observações aqui, ó. Existe um único raio à circunferência que é perpendicular e corta o segmento AB ao meio. Beleza, o que ele está dizendo nessa teoria? Ele está dizendo que quando eu traço aqui só tem um raio, ó. Óbvio, você está vendo que só tem um raio aqui. E aonde ele corta a circunferência perpendicular. O que quer dizer a palavra perpendicular? Porque forma um ângulo de 90 graus. Então ele está dizendo que aonde a reta corta o raio, ali vai formar um ângulo de 90 graus. Ok? E aonde ela cortou, esse pedaço aqui, ó, ele é o mesmo valor desse pedaço aqui, ó. Então ela cortou ele ao meio. Então esse segmento, esse pedacinho aqui, ele tem o mesmo valor desse pedacinho. É isso que está dizendo aqui nesse teorema, tá? E quando a distância do centro até a reta for menor do que o raio, certamente encontra a circunferência em dois pontos. Óbvio, está provado que é verdade. O que ele está dizendo? Ele está dizendo aqui, ó, se essa distância aqui é menor do que o raio, é óbvio que cortou em dois pontos distintos. Em dois pontos a reta. E está provado que cortou realmente em dois pontos. E está provado que ela é menor do que o raio, porque o raio é todo. A distância é só esse pedacinho. E está provado que é perpendicular, que forma um ângulo de 90 graus. E está provado que os dois pedaços são do mesmo tamanho. Beleza? A próxima é a tangente. A tangente, pessoal, a tangente é uma reta que se diz tangente à circunferência quando ela encontra a circunferência em um único ponto. Você está percebendo a diferença? Secante corta em dois pontos. E a tangente apenas, ela nem corta, ela encosta, tá? Então você tem a circunferência, que é chamada de lambda, e tem a reta S. Eu usei a mesma reta. Olha ela aqui, ó, ela encostou na linha da circunferência. Então, desse ponto até o centro aqui você tem um raio. E aonde ela corta, onde ela encosta na reta, ela é perpendicular, formou um ângulo de 90 graus. Vamos ver o que se diz? A reta S, ela intersecta a circunferência em apenas um ponto. Está provado para vocês. A reta S, ela encosta na circunferência em apenas um ponto. A distância do centro até a S é igual ao raio. Óbvio, né, gente? Então, a distância do centro até a reta S é igual ao raio. É, porque isso aqui é o raio, ó. Isso é o raio. Olha a diferença dessa daqui para essa. Aqui todo seria o raio, mas ela não chega até lá, ela corta aqui, ó. Entendeu? Agora não. Então, tudo isso aqui é o raio. Então, o que ela está dizendo? Ela está dizendo que essa distância aqui, ó, é igual a R. E é. A distância do centro até a reta é igual ao raio. Existe um único raio. A circunferência é perpendicular. Verdade. Um único raio, ó. E é isso aqui. E ela é perpendicular porque forma um ângulo de 90 graus. Pode formar para o lado de cá também, tá?
Quando a distância do centro até a reta for igual ao raio, certamente a circunferência encontra em um único ponto. Óbvio. Ele está dizendo o seguinte, se a minha distância aqui é igual ao raio, ela vai encontrar em apenas um ponto. Beleza? Vamos para o próximo caso, pessoal. O próximo caso que nós temos é a famosa externa. Lembra que são 3 casos para cada. Externa. O que é a externa? A externa, uma reta se diz externa à circunferência quando ela não encontra a circunferência. O nome já está dizendo, né, pessoal? Eu tenho a circunferência externa da reta. Óbvio que ela não vai se encontrar. Então, aqui você tem a minha circunferência. E aqui você tem a reta. Olha o centro aqui, ó. Até aqui é o raio, concorda? Daqui até aqui é o raio, ó. E daqui, ó, até aqui é a distância. Beleza? São coisas distintas. O raio, ele vai da linha da circunferência até o centro. Aqui é o famoso raio. E do centro da circunferência até tocar na reta, ali eu tenho a distância. Todas elas, tá? Tanto da secante, como da tangente, como da externa. Se eu vou do centro até tocar a reta, eu tenho a distância. Mas da linha até o centro é o raio. O que ele está dizendo para mim? Ele está dizendo aqui, ó, que a reta S, ela intersecta, a reta S, ela intersecta a circunferência? Não, ela não intersecta. Por que ela não intersecta? Não tem nenhum ponto. Então, por isso que eu representei, eu coloquei o símbolo do conjunto vazio. Ok? Então, a reta S, ela não corta a circunferência em nenhum ponto. Por isso que não tem nenhum ponto aqui dentro. O conjunto é vazio. Ok? E a distância? A distância é maior do que o raio. E é visível, concorda? Se o raio é esse pedacinho aqui, e a distância é tudo isso aqui, é bem maior. Então, ele está dizendo ó, que a distância do centro da circunferência até S, ela é maior do que o raio. Existe um único raio, só que prolongado à circunferência, que é perpendicular. Verdade. Então, aqui está meu raio, e eu vou prolongar ele até chegar aqui, ó. Mas, professor, o raio não é só lá dentro. O raio é só aqui dentro, mas eu prolonguei. A palavra está clara aí, ó, prolongo. Então, eu vou prolongar até chegar na linha da circunferência, que vai formar um ângulo de 90 graus, perpendicular. Quando a distância do centro até a reta for maior que o raio, o que ele quer dizer aqui? Ele está dizendo o seguinte, que a distância ela é maior do que o raio. É isso que ele está dizendo nesse teorema. A minha distância ela é maior do que o raio. Ó. Quando ela é externa, quando a distância do centro até a reta for maior que o raio. E é verdade, o raio é só isso aqui. E a distância é tudo isso aqui. Então, a distância ela é maior do que o raio. Por isso que eu coloquei aqui, ó, distância maior do que o raio. Tá bom, pessoal? Vamos para a próxima? Então, lembra. Quando eu falo da reta e circunferência, são 3 casos que você tem que gravar. Quando ela é secante, quando ela é externa e quando ela é tangente. Agora, nós vamos ver posições relativas de 2 circunferências. Uma interlaçada na outra. Pessoal, quando que ela é externa? Externa, o nome já está dizendo. Ela é externa, ela não vai ter nenhum elo em comum. Não vai nem sequer encostar. Então, circunferência, 2 circunferências, tá? Você já sabe o que é raio. Aqui é o centro. Eu representei pela letra C. Centro da primeira circunferência e centro da segunda circunferência. Aí eu coloquei ó, R2 aqui e R1 aqui. Tá? R significa raio. Raio da primeira, raio da segunda. O que ele está falando? Aí quando você vai prolongar aqui, ó, isso aqui tudo é a distância. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que a distância ela é maior do que a soma dos dois R. Vocês concordam comigo? O R1 é só esse pedacinho. O R2 é só esse pedacinho. Agora, a distância, ela pega esse pedacinho, mais esse intervalo e mais isso aqui. Então, está óbvio, bem claro para vocês que essa distância ela é maior do que a soma dos dois R. Entendeu esse pedaço, pessoal? Então, fique atento. Por quê? Porque o raio é só esse pedacinho. O raio é só esse pedacinho, mas a distância não. Ela vai pegar esse raio com mais esse intervalo, com mais esse outro raio, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, a distância, quando ela é externa, a distância é maior do que a soma dos dois R's. Letra B, tangente. Você já sabe o que é tangente.
A tangente, pessoal, externa. O que é tangente externa? Tangente, você já sabe, ela só encosta na circunferência. E quando ela é externa? Porque tá uma do lado de fora, tá? As duas tá de fora. Então ela só encosta aqui, ó. Então aqui você tem o R1 e aqui você tem o R2. Aí ele tá dizendo aqui, ó, que a distância, pessoal, não tem intervalo agora. Uma tá do lado da outra, então a distância é igual à soma dos dois R. Então a distância que ele está dizendo é a distância, você vai pegar o resultado do R1 mais o R2 é igual à distância. E tá claro, né, pessoal? Ó, se aqui até aqui é o R1 e daqui até aqui é o raio, é o R2 e a distância é toda ela, então a distância é a soma dos dois. Então a distância é igual à soma de R1 com R2. Próxima, tangente. Aqui é a tangente externa. Aqui não pode ser externa, aqui é interna, tá, gente? Interna. Também, pessoal, veja bem, interna porque uma tá dentro da outra, tá? Então aqui, ó, você tem o raio da menor, que é essa circunferência aqui. Você tem o raio dela bem aqui. E o raio da maior é essa daqui, ó. Então vejam vocês que aqui eu tenho R1 e aqui tudo é R1, porque esse raio aqui, ó, ele vai da maior, ela vai até aqui. Então esse raio todo é chamado de R1. E aqui é só o raio da segunda circunferência, tá? O que ele está dizendo? Ele está dizendo para nós que a distância ela é igual R1 menos R2. Tá óbvio, tá claro, né, pessoal? Porque se aqui todo é R1 e só esse pedacinho é R2 e a distância ela é daqui, ó, até aqui. Aqui eu tenho a minha distância. Então ele está dizendo que a distância é você vai pegar o valor do R1 e tirar o R2. Aí você tem a distância. Secante, circunferência secante. Secante você já sabe, ela vai cortar em dois pontos. Onde é que ela cortou? Bem aqui, ó. Então você tem o centro da circunferência e ela vai até o centro da outra. Circunferência 1, centro da primeira circunferência e centro da segunda circunferência. Aí você vai dizer o seguinte, ó, que quando elas são secantes, ó, e aqui até aqui é a distância, tá vendo? De um centro ao outro é a distância. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que R1 menos R2 é menor do que a distância. R1 menos R2 é menor do que a distância. Que é menor também do que a soma de R1 mais R2. Tá vendo que o trem vai começando a complicar? O que ele está dizendo aqui? A secante, você tem ele está dizendo que a distância ela é menor do que a subtração de R1 do R2. E está dizendo que a soma de R1 mais R2, a distância também é menor do que a soma de R1 mais R2. Ok? Então fica claro. A distância, na secante, tá? A distância é menor do que a subtração dos raios e a distância é menor do que a soma dos raios. Beleza, pessoal? Próximo. Aí agora nós temos só a circunferência interna. O que é circunferência interna, pessoal? Circunferência interna você tem uma dentro da outra. Em qualquer lugar ela pode estar. Cuidado, circunferência interna ela poderia estar aqui, ela poderia estar aqui, ela poderia estar aqui, em qualquer lugar. Mas uma está dentro da outra. E você tem o centro das duas. Você tem o centro da maior e você tem o centro da menor. O que ele está dizendo? Quando as circunferências elas são internas, significa que a distância é menor do que a subtração dos raios. Você percebeu que ela é bem parecida com essa aqui? Com a secante? Ela é bem parecida. A distância é menor do que a subtração dos raios. A subtração dos raios é menor do que a distância. A subtração dos raios é menor do que a distância. A soma dos raios é menor do que a distância. Ok? Na secante, subtração dos raios é menor que a distância. A soma dos raios é menor que a distância. E aqui, pessoal, o que você tem? Você tem que a distância ela é menor do que a subtração dos raios, beleza? E a concêntrica? Concêntrica é porque você tem uma, tá dentro da outra, tendo o mesmo centro em comum. Então aqui você tem esse centro aqui, ele é tanto para a circunferência menor como para a circunferência maior. Por isso que ó, o C1 é igual a C2. Aí diz o seguinte, o concêntrica significa mesmo centro, tá? Se a distância de R1 até R2 for zero, isso significa que R1 e o R2 está no mesmo lugar. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo se a distância de R1 e R2 for zero, quer dizer, não tem distância.
R1 até R2 não tem distância. Então significa que tanto o raio da primeira circunferência como da segunda circunferência está no mesmo lugar. E está provado, né, pessoal? Está provado, ó, porque esse raio aqui, ó, ele é tanto para a primeira circunferência e ele é tanto para a segunda circunferência. Então o que que acontece? Ele está no mesmo lugar. Beleza, turma. Depois no próximo vídeo eu vou falar da última posição e vou deixar uma lista de exercício para vocês. Um abraço a todos.